Bradesco, encare o futuro. Abra sua conta pelo app. Olá, boa noite. Boa noite. O Jornal da Record começa com a história de um jovem preso por um crime que não poderia ter cometido. Isso porque a abordagem policial ao suspeito foi realizada praticamente no mesmo horário em que os verdadeiros criminosos estavam em outro lugar. Na frente do presídio, o pai espera o dia todo pelo filho. A angústia, de repente, chega ao fim. Lennon acaba de ganhar a liberdade. Independente de passar um mês ou um ano, mas eu não desejo que uma pessoa não passe nem sequer um dia nesse lugar, que é horrível. O que mais me doía é saber que meu filho era inocente e estava cumprindo por um crime que não cometeu. Em 4 de janeiro, um médico sofreu um sequestro relâmpago na zona sul de São Paulo. Ele foi abordado por 2 homens armados e levado no próprio carro pelos criminosos. No caminho, um terceiro homem apareceu. Eles obrigaram o médico a sacar dinheiro. A vítima foi solta e os assaltantes fugiram com o carro. Na delegacia, o médico descreveu os criminosos. Depois de abordado pela polícia, Lennon foi reconhecido pela vítima. Para a polícia e para a justiça que decretou a prisão, foi só isso que bastou. Eu não cheguei a sair da viatura, a vítima chegou, me olhou pelo espelho. Esse advogado explica que não é o critério previsto em lei. Não se deve usar isso como prova principal, o reconhecimento, apontar a autoria de um crime, deixar para uma pessoa só reconhecer. Você deve buscar outras provas para embasar, né? Foram 37 dias na cadeia e o caminho até aqui não foi fácil. A família precisou reunir provas, ultrapassar obstáculos. O alvará de soltura só foi expedido depois que o pai de Lennon teve acesso a imagens de câmeras de segurança que revelam que o carro ainda estava em poder dos criminosos quando os 2 amigos do filho foram abordados na rua por policiais militares. O médico esteve em poder dos sequestradores das 8 até perto das 11 da noite. O carro dele, com os sequestradores dentro, foi avistado pela polícia às 11 da noite. Os amigos de Lennon foram abordados pela polícia às 10h57, ou seja, os horários não batem. Por motivos que ainda precisam ser esclarecidos, os irmãos abordados pela polícia deram o nome de uma terceira pessoa, o de Lennon, que foi preso na porta de casa. Os amigos dele ainda estão atrás das grades. Mesmo livre, Lennon ainda precisará provar a própria inocência na justiça. Mas o dia de hoje teve um sabor especial. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que os 3 homens presos em flagrante foram reconhecidos pela vítima do sequestro relâmpago e que todos os procedimentos foram realizados conforme a lei. O Tribunal de Justiça não se pronuncia sobre processos em curso. Veja agora outros destaques do dia. Ministro da Saúde afirma que pretende vacinar toda a população ainda este ano. Câmara aprova prisão e multa para quem furar a fila da vacinação. Presidente Bolsonaro diz que auxílio emergencial pode voltar em março. O tradicional prato feito está mais caro. Bayern de Munique é o campeão mundial de clubes. E na série especial, os esconderijos usados por traficantes para embarcar cocaína no Porto de Salvador. Oferecimento Bradesco, encare o futuro, abra sua conta pelo app. No Rio de Janeiro, uma comunidade passou várias horas sem sossego durante a disputa entre 2 facções rivais pelo controle do tráfico de drogas. O silêncio só voltou ao bairro na zona norte do Rio depois de 8 horas seguidas de tiroteio. Durante a madrugada, o barulho. Disparos cortaram o céu de uma comunidade a outra. Os moradores gravaram tudo de casa. Esse homem parece caminhar tranquilo em meio aos disparos. Nessa publicação, a moradora mostra uma bala que quase atingiu a filha. A polícia militar foi acionada e o clima ficou mais tenso na região.
É guerra, cara, é guerra. Aí, é guerra, Os caras tá tudo aqui dentro da serrinha, o alemão pulou aqui dentro, cara. Um homem foi ferido por estilhaços. O estado de saúde dele é estável. A troca de tiros faz parte de uma guerra entre facções criminosas que disputam há anos a venda de drogas nas comunidades da Serrinha e do Cajueiro, na zona norte do Rio. A polícia acredita que o confronto tenha começado como uma reação a assassinatos cometidos por traficantes rivais. Esse ataque, além dessa disputa territorial que se arrasta ao longo dos anos, ela também tem esse sentimento de vingança por parte da facção rival. Essas imagens que estão sendo divulgadas demonstram uma grande irresponsabilidade e um desprezo pela vida humana por parte desses traficantes, porque estão efetuando disparos com arma de grosso calibre, fuzis, de pontos distantes, sem saber aonde esses projéteis vão chegar, vão atingir. E no Espírito Santo, a crônica de um crime anunciado. Um homem que respondia a vários inquéritos por violência doméstica, registrados a partir de agressões a mulheres diferentes, matou a ex-namorada. Poucas horas antes de morrer, ela havia mandado uma mensagem de áudio em que falava da perseguição que vinha sofrendo. Um crime que surpreendeu até a delegada. Foram tantas facadas e a forma como ele fez, e você vendo a vítima tentando lutar pela vida dela, aquilo é algo que nos choca. Rodrigo Pires Rosa se entregou à polícia. Ele confessou que matou a ex-companheira, Luana Demonier, com golpes de faca. Foi na noite da última terça-feira, em Vila Capixaba, Cariacica. Eles caminhavam lado a lado quando, de repente, Rodrigo pegou uma faca escondida na roupa e começou a desferir os golpes. Rodrigo irá responder por homicídio duplamente qualificado, por impossibilidade de defesa da vítima e feminicídio. A pena pode chegar a 30 anos de prisão. Ele tem várias passagens pela justiça e é alvo de investigações desde 2014 por crimes relacionados à violência contra a mulher. Por conta das ameaças, Luana possuía medida protetiva contra o ex-companheiro. Outras 5 vítimas diferentes já haviam feito o mesmo pedido no Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Meninas, eu acabei de acionar a Polícia Militar porque tá parecendo muito o Rodrigo que tá aqui em frente à minha casa. Muito. Não tem como eu ver porque tá escuro. Então eu acabei de acionar a polícia. Luana Demonier tinha 25 anos e era técnica em segurança do trabalho. O relacionamento durou pouco mais de 2 anos e havia terminado há poucos meses. Alguma outra mulher que tenha sofrido violência doméstica por parte dele ou qualquer outra pessoa que tenha sofrido um crime por parte dele deve procurar a delegacia para relatar. Em Goiás, o Ministério Público investiga familiares de médicos que foram vacinados irregularmente. Eles se passavam por trabalhadores de um hospital e laboratórios para furar a fila da imunização. A irregularidade foi publicada em redes sociais pelos próprios envolvidos. Pessoas que não deveriam, mas receberam doses da vacina contra a Covid-19, logo no início da campanha de imunização. Auxiliar de limpeza, era porteiro, era pessoas que trabalhavam no hospital, quando não eram, na verdade, eram pai, mãe, sogro de médicos, pessoas de alto poder aquisitivo. A fraude aconteceu em Ceres, município de pouco mais de 20 mil habitantes, localizado na região central de Goiás, e que atualmente está com 100% de ocupação dos leitos destinados para o tratamento da Covid-19. Estão sendo investigados pelo Ministério Público 3 empresários, donos de laboratório e hospitais particulares. Até agora já foram identificados pelo menos 20 parentes que se passaram por falsos profissionais de saúde e que foram imunizados indevidamente. Inclusive, uma ex-primeira-dama do município. O prefeito de Ceres afirma que abriu uma sindicância para apurar o caso. Nós vamos abrir um processo administrativo para descobrir onde houve falhas, quem foi responsável, para punir essas pessoas, com certeza que possam ter falhado durante esse percurso. O Ministério Público Estadual vai pedir o afastamento da secretária de Saúde do município, Marjoeri Seabra de Brito,
e propor uma ação criminal para os envolvidos. A Justiça avalia pedir também o pagamento de multa no valor de R$50 mil para cada pessoa que burlou a fiscalização e recebeu a dose indevidamente. A pena deve ser proporcional à gravidade do delito. Eu penso que realmente quem quiser fazer transação com o Ministério Público vai pagar um preço alto. Até o momento ainda não conseguimos falar com a secretária de Saúde de Ceres. Ainda sobre os fura-filas da vacinação. Depois de ter sido denunciado, o prefeito de Nioaque, em Mato Grosso do Sul, foi multado pelo Ministério Público e ele não é o primeiro. Valdir Couto Júnior e o secretário de Saúde Municipal tomaram a primeira dose da vacina ainda na primeira etapa e foram denunciados ao Ministério Público porque não faziam parte do grupo prioritário. Durante o processo de investigação do Ministério Público Estadual, os dois afirmaram que tomaram a vacina para provar que ela não oferecia risco à saúde. Os gestores municipais assinaram um acordo com a promotoria e terão de pagar juntos cerca de R$28 mil por terem furado a fila da vacinação. O caso é solucionado de forma amigável, de forma consensual, diretamente através desse acordo com o Ministério Público, evitando que seja necessário o ajuizamento de uma ação judicial. Não é a primeira vez que isso acontece. No interior de Goiás, o ex-secretário de Saúde de Pires do Rio, Assis Silva Filho, fez um acordo para pagar R$50 mil por ter furado a fila da vacina com a esposa. E na tentativa de coibir práticas como essas, a Câmara dos Deputados aprovou a pena de prisão para quem furar a fila de vacinação contra a Covid-19 ou destruir vacinas. O repórter Yuri Ascar tem detalhes direto de Brasília. Yuri, boa noite para você. Boa noite, Fara. Boa noite a todos. Um dos projetos aprovados cria 3 novos delitos no Código Penal. Quem furar a fila da vacinação contra a Covid-19 pode pegar de 1 a 3 anos de prisão. A pena é maior para agentes públicos que usarem o cargo para mudar a ordem de prioridade, até 12 anos de prisão. E quem se apropriar, desviar ou subtrair vacinas e insumos usados no combate ao coronavírus pode passar até 13 anos na cadeia. E o outro projeto aumenta a pena para quem destruir ou inutilizar vacinas, com reclusão de 1 a 5 anos, além de multa. Hoje, a pena para dano qualificado é de 6 meses a 3 anos de prisão. As propostas seguem agora para análise do Senado. Cris, Fara. Obrigado pelas informações, Yuri. A fila é grande, mas todos esperam com paciência e depois alívio. Hoje, mais de 5 mil idosos acima de 85 anos foram vacinados nos postos de drive-thru da cidade de São Paulo. Amanhã a vacinação se amplia com as unidades básicas de saúde. E os moradores de rua acima dos 60 também serão imunizados. O dia amanheceu e a fila já estava ali. No estádio do Pacaembu, um dos pontos de drive-thru quase que dava a volta. Um dos primeiros a chegar foi seu Antônio, cheio de planos para quando estiver totalmente imunizado. Pode sair na rua, aí já é outra coisa, né? Os enfermeiros correm para agilizar o máximo possível o atendimento. A vacina veio num momento que a gente estava perdendo muitas pessoas. É um momento assim, de satisfação que a gente está fazendo, o amor e a dedicação à nossa profissão, porque você está salvando vidas. Aqui em São Paulo, com todo o esquema montado e as doses recebidas, a vacinação acima dos 85 anos pôde ser antecipada nas 5 unidades drive-thru espalhadas pela cidade. A partir de amanhã, as doses passam a ser aplicadas nas unidades de saúde de todo o estado. A meta é imunizar mais de 300 mil pessoas nessa faixa etária. O que muda agora, depois da segunda dose? A dose aí eu vou começar tudo outra vez, vou trabalhar de novo. Trabalhar, rever as pessoas? Rever as pessoas, sair, Seu Francisco veio com a esposa. É uma despreocupação imensa, viu, gente? É um alívio. Ela quer passear. Ela quer viajar pelo Bahia. 3 cidades da região metropolitana também anteciparam a vacinação. Apesar da proteção, este infectologista alerta que os cuidados devem ser mantidos. No momento que as pessoas vacinadas
já forem a maioria, e especialmente no momento que nós tivermos uma diminuição importante do número de casos, esse é o momento que nós vamos para a rua, que nós vamos trabalhar da mesma forma, sempre mantendo o cuidado e no primeiro momento com máscara. A partir de amanhã, começa a vacinação dos moradores de rua acima de 60 anos da capital. E os grupos prioritários passam a receber a segunda dose. Aos poucos, a fila vai andando e tranquilizando quem já foi imunizado. Se der tudo certo que imunize mesmo, eu já vou conviver mais com a família, com as netas, com as bisnetas. Vamos aos números de hoje da pandemia no Brasil? Segundo o Ministério da Saúde, o país tem mais de 9.713.000 casos da Covid-19. São mais de 236 mil mortos. Foram 1.351 mortos nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 47 mil pessoas se recuperaram. No total, já são mais de 8.643.000 pacientes curados e mais de 834 mil seguem em acompanhamento. Eu gostaria de saber se as grávidas vão poder ser imunizadas. A vacina não foi testada em mulheres gestantes e nem em mulheres que estão amamentando. Então, a gente sabe que ela foi feita a partir de um componente que deve ser seguro em pacientes gestantes, mas não temos estudos ainda. Então, a orientação que a gente tem é não vacinar, a não ser que seja uma paciente extremamente de risco. Isso deve ser discutido caso a caso. E você, também tem dúvidas sobre a vacina? Então mande um vídeo com a sua pergunta para o nosso número, que é 011 99898 7777. Veja a seguir, presidente Bolsonaro diz que haverá um novo auxílio emergencial, mas não diz o valor. E na série especial, o Porto de Salvador, a estratégia dos traficantes para entrar no cais e esconder toneladas de cocaína no meio da carga. O governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, virou réu por corrupção e lavagem de dinheiro. Nós vamos conversar com o nosso repórter Pedro Paulo Filho. Pedro Paulo, boa noite. O período de afastamento do governador também aumentou? Sim, Cris. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu por unanimidade aumentar esse afastamento, que terminaria no fim do mês, para mais um ano. Wilson Witzel foi denunciado após uma operação apontar irregularidades na contratação dos hospitais de campanha e na compra de respiradores e remédios. A suspeita é de que o governador afastado tenha recebido pelo menos R$500 mil em propina por intermédio do escritório de advocacia da esposa dele, Helena Witzel. Wilson Witzel continua proibido de morar no Palácio Laranjeiras, de frequentar aqui a sede do Poder Executivo e de manter contato com servidores. Cris e Fara. Obrigada, Pedro Paulo. Agora vamos a Brasília, porque o Supremo Tribunal Federal negou por 9 votos a 1 a criação do que ficou conhecido como o direito ao esquecimento. Lá está o nosso repórter Clébio Cavagnoli, que tem mais informações. Clébio, boa noite. Você pode nos explicar, por favor, o que significa exatamente essa decisão? Oi, Cris, boa noite a você, ao Fara e a todos. Olha, a maioria dos ministros entendeu que a Constituição não permite proibir um fato antigo de ser exposto ao público, em respeito à privacidade e intimidade da pessoa envolvida. É isso que acontece, para a gente ter um exemplo, quando um filme é feito baseado em fatos reais. Para o Supremo, proibir essa divulgação poderia botar em risco a liberdade de expressão. O ministro Edson Fachin foi o único que votou a favor da tese. Também ficou decidido que eventuais abusos devem ser analisados caso a caso. Cris, Fara. Obrigada, Clébio. Voltamos a falar sobre as ações de combate à pandemia. A farmacêutica responsável pela vacina de Oxford, que no Brasil é responsabilidade da Fiocruz, anunciou que uma vacina comprovadamente eficaz contra as novas variantes do coronavírus deve levar de 6 a 9 meses para ficar pronta. Estudos preliminares mostraram que a vacina da AstraZeneca seria eficaz contra a variante encontrada originalmente no Reino Unido. Já a eficácia em relação à mutação identificada na África do Sul seria bem menor.
Mesmo assim, o governo sul-africano, que chegou a suspender a distribuição do imunizante no início da semana, decidiu acatar a recomendação da Organização Mundial da Saúde e agora prossegue com a aplicação da vacina. A farmacêutica AstraZeneca espera produzir mais de 100 milhões de doses esse mês e mais de 200 milhões até abril. Israel segue na liderança dos países que mais vacinaram proporcionalmente à população. 40% dos moradores já receberam uma ou duas doses da vacina. E muito do sucesso da campanha de vacinação está ligado à logística de armazenamento e distribuição dos imunizantes. É neste edifício que está guardado o bem mais precioso do momento, não só aqui em Israel: as vacinas contra o coronavírus. O prédio é um dos mais seguros do país e tem capacidade para armazenar milhões de doses, explica um dos executivos da farmacêutica Teva. Cerca de 300 funcionários trabalham em turnos 24 horas por dia. As vacinas chegam por ali, direto do aeroporto, em caixas com cerca de 1.000 frascos. São recebidas aqui no centro logístico, guardadas e reempacotadas em embalagens menores, como essa. Cada uma leva 15 frascos. No total, são 75 doses. E por ali, saem para distribuição para o país inteiro por vans e carros. É preciso cuidado, rapidez e, principalmente, temperatura certa para que as vacinas não estraguem. Cada freezer tem a capacidade de conter 150 mil doses da vacina. Os frascos exigem condições especiais. São armazenados em uma temperatura de menos 72 graus. Eu pedi para eles mostrarem como é o freezer por dentro, mas só pode ficar aberto por 1 minuto. O medicamento tem apenas 5 dias para ser aplicado depois de sair do freezer. Veja a seguir: preço dos alimentos do tradicional prato feito dispara. E na série especial, os esconderijos usados por traficantes para enganar a fiscalização e mandar cocaína do Brasil para a Europa. Em 24 horas, 2 histórias diferentes de homens que se passavam por policiais para extorquir dinheiro e mercadoria das vítimas. Funciona mais ou menos assim: os criminosos usam uma autoridade que, na verdade, não possuem para poder levar vantagem. Esse homem de camisa branca é um falso policial. José Fanego Ortega, um ex-carcereiro, acompanha a vítima até o local onde estão caixas de celulares. A extorsão foi registrada pelas câmeras de segurança da casa da vítima. Nas caixas, havia mais de R$100 mil em produtos. De acordo com as investigações, o criminoso tinha como alvo comerciantes, principalmente do centro da cidade. Essa minha vítima, ela foi abordada por ele e mais 5 pessoas. Colocaram dentro de uma viatura clonada, mostraram drogas para a vítima. Falaram: olha, se você não nos entregar a tua mercadoria, você vai ser preso por tráfico de drogas. Ela entrou em desespero, foi até a casa dela junto com os comparsas e levaram toda a mercadoria embora. Na casa do suspeito foram encontrados vários objetos de uso da polícia, além de uma arma de brinquedo e também uma pistola. Essa não foi a primeira vez que José Ortega acabou preso por se passar por policial. Ele responde em liberdade por esse crime e por porte ilegal de armas. Nas últimas 24 horas, outro caso semelhante foi registrado em São Paulo. Roberto Júnior aparece nestas imagens no elevador do prédio onde mora. Segundo a polícia, ele se apresentava aos vizinhos como delegado federal e foi preso depois de uma denúncia anônima. Na casa dele também foram encontrados vários objetos de uso policial. Segundo os investigadores, Roberto Júnior é acusado de extorsão a comerciantes e deve responder por falsidade ideológica, uso de documento falso e usurpação de função pública. Ele pode pegar de 2 a 6 anos de cadeia. Agentes públicos podem estar envolvidos na fuga de um dos maiores traficantes de armas do mundo de um presídio do Rio de Janeiro.
Com o alvará forjado, João Felipe Barbieri deixou o complexo penitenciário de Bangu, na zona oeste do Rio, em novembro do ano passado. O criminoso foi condenado a 27 anos de prisão, acusado de integrar uma quadrilha de tráfico internacional de armas. O Ministério Público Federal quer apurar como se deu a confecção, elaboração e a chegada do documento falso até a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado. Mesmo com autorização para voltar às aulas com uma capacidade menor de alunos, faculdades públicas e particulares de São Paulo escolheram manter as atividades online. A decisão preocupa os estudantes de cursos que precisam de aulas práticas para a formação profissional. No 5º semestre do curso de marketing da USP, Cliver até pensou que no início desse ano poderia retornar às aulas presenciais, mas não vai ser dessa vez. Eu perdi em alguns momentos certos conteúdos, certos trechos de aulas que foram importantes e tive que correr atrás. Além do conteúdo, uma outra grande preocupação de quem estuda à distância é a conexão com a internet, num tempo de congestionamento, com tantas pessoas online ao mesmo tempo. Às vezes, a rede sente imagens travadas, ruídos, professores sem áudio e o pior, a queda mesmo da conexão. Por isso, muitos universitários aguardam ansiosos pelo retorno das aulas presenciais. Não é mesmo, Cliver? Com certeza. Em alguns momentos, às vezes no meio da aula, o professor falava alguma coisa, a internet pipocava. Mas o que ele falou? Não entendi. Jogava no chat, pedia ajuda para os amigos, porque a internet resolveu parar. Mesmo com autorização do governo para receber em sala 35% dos universitários na fase amarela, faculdades públicas e privadas de São Paulo estão adiando o retorno presencial e priorizando apenas atividades práticas que vão ser liberadas nas instituições. A decisão realmente é, por enquanto, aquelas disciplinas que podem ser remotas vão continuar sendo remotas mesmo. Júlia está no 3º ano de enfermagem de uma faculdade particular em São Paulo. Se sente frustrada com o adiamento da aula presencial. É minha profissão, né? É o que eu vou exercer e a gente fica com aquele receio de será que eu vou ser uma boa profissional? À distância, as universidades brasileiras sofreram uma desistência de 17,3% no ano passado. Mesmo assim, o novo modelo não deve desaparecer tão cedo, pelo contrário. Quando voltar à normalidade, nunca mais vai ser igual. Muito provavelmente a gente vai trabalhar em modelos híbridos, em que você vai ter atividades à distância, remotas, né? E também momentos presenciais. E você, também encontrou dificuldade para acompanhar as aulas online? Conte pra gente usando a hashtag #VocêNoJR. O preço do tradicional prato feito do brasileiro, chamado PF, ficou mais caro no ano passado. E não foi pouco, não. A alta passou dos 40%, segundo um estudo feito pelo setor de supermercados. É só ir às compras para perceber que a comida está cada vez mais salgada. E o problema não é o tempero, não. A carne é um absurdo, né? É um absurdo que aumentou. O clássico prato feito com arroz, feijão, carne, tomate e batata ficou 43,4% mais caro em 2020. A alta nos preços dos alimentos foi puxada principalmente pelo arroz, seguido da batata e do feijão. A carne e o frango também assustaram o consumidor. De acordo com os donos de supermercados, os consumidores mudaram de hábitos com a pandemia e o isolamento social contribuiu para o aumento do consumo dentro de casa. Essa variação foi percebida pelo setor, que registrou uma alta de quase 10% nas vendas no ano passado, em comparação a 2019. Durante todo esse período aí de movimentação de preço, que foi um período totalmente atípico e ele ainda está se pendurando, nós procuramos dialogar com todos eles com o objetivo de, primeiro, ter as informações corretas e orientar o supermercado a negociar, sempre com o objetivo de ter o menor preço para levar para o consumidor. Comer fora de casa também está mais caro. Para os donos de restaurantes, o que já estava difícil ficou ainda pior. Tem a pandemia, nosso movimento caiu um monte.
E aí, se você repassar o valor, que seria lucro, para termos um lucro na casa, para poder se manter melhor, não tem como. Então, tu vai repassando muito pouquinho e trabalhando bastante. O presidente Bolsonaro disse hoje no Maranhão que um novo auxílio emergencial deve mesmo existir, mas ainda não definiu o valor. Parlamentares pressionam para que o governo envie logo uma proposta ao Congresso. As discussões sobre a volta do auxílio emergencial têm sido tocadas pelo Ministério da Economia e pelos presidentes do Congresso. A ideia inicial da equipe econômica era atrelar o retorno a medidas de controle dos gastos públicos, mas a pressão política é grande e a cobrança ao ministro Paulo Guedes é por uma definição rápida. Urge que o ministro Guedes nos dê, com sensibilidade do governo, uma alternativa viável dentro dos parâmetros da economia como ele pensa e como a sociedade deseja. A situação está ficando crítica na população e a gente tem que encontrar uma alternativa. Mas tudo dentro ainda de conversas que nós deveremos ter. Nada foi encaminhado praticamente. No Congresso já existem pelo menos 14 projetos para estender o benefício até que a pandemia seja controlada. Os números não estão fechados, são estudados valores. A equipe econômica defende R$ 200 por parcela, mas as lideranças no Congresso falam em pelo menos R$ 300. O presidente Jair Bolsonaro deixou aberta a possibilidade para que sejam pagas mais 3 ou 4 parcelas. Está quase certo, né? Não sabemos o valor, com toda certeza, pode não ser, né? A partir de março, 3, 4 meses. É o que está sendo acertado com o Executivo e com o Parlamento também. Porque temos que ter responsabilidade fiscal. O presidente voltou a ressaltar a preocupação da equipe econômica de que o auxílio acabe virando permanente. Que, repito, o nome é emergencial. Não pode ser eterno, porque isso representa um endividamento muito grande do nosso país. E ninguém quer o país quebrado. O ministro da Economia também sinalizou com a volta do auxílio, mas demonstrou preocupação com as contas públicas. Paulo Guedes disse que enquanto estivermos na guerra contra o vírus, é necessário segurar outras despesas e não conceder reajuste de salários. O Congresso traz à economia a ideia da urgência do auxílio emergencial. Ora, a economia sabe dessa necessidade. Sabemos da urgência e queremos fazer. Precisávamos que eles se instalassem no Congresso. Agora que eles se instalaram, a conversa está articulada. Eles dizem, o auxílio emergencial urgente, e eu digo, a PEC de guerra é que me permite fazer isso. Olha, sobre esses assuntos, eu conversei hoje à tarde com o relator do orçamento, o senador Márcio Bittar, do MDB. Para ele, o novo auxílio emergencial vai ter que vir acompanhado de sinais de ajustes, cortes de gastos por parte do governo. Para o senador, com a pandemia foi criado um impasse no orçamento deste ano, porque o auxílio emergencial é necessário, mas também é preciso sinalizar a correção de rumos nas contas públicas. O auxílio emergencial só virá juntamente com um ajuste. Nós estamos em estado de emergência. Nós estamos há quase 20 dias ou mais do que isso, que voltou a morrer mais de 1.000 pessoas por dia. Então isso não passou. O Estado brasileiro não tem como virar as costas a esses milhões de brasileiros que para comer precisam dele. E as reformas, elas não se sentirão no dia seguinte. Agora, repito, é fundamental que apresente alguma coisa em conjunto, para que nós tenhamos claro, a demonstração clara, mais do que nunca, de como nós precisamos reformar o Estado brasileiro para ele não continuar sendo esse gigante que praticamente come a sociedade a cada ano. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse hoje em sessão no Senado que todos os brasileiros deverão estar vacinados até o final do ano. Uma CPI pode ser instaurada para investigar a atuação do ministro na pandemia. O ministro foi convidado a participar de uma sessão para explicar as ações e possíveis omissões do governo em relação à pandemia. O ministro disse que a partir de março, com a produção nacional e as importações de mais imunizantes, o Brasil terá por mês 30 milhões de doses de vacinas disponíveis. Nós vamos vacinar o país em 2021, 50% até junho, 50% até dezembro, da população vacinável. Esse é o nosso desafio
E é o que nós estamos buscando e vamos fazer. A crise em Manaus foi o assunto mais tratado na audiência. O ministro rebateu as acusações de que tenha demorado para agir no colapso dos hospitais e na falta de oxigênio. Ele prometeu que o governo federal vai atuar diretamente na vacinação em Manaus. Quem vai fazer a vacinação acelerada em Manaus é o Ministério da Saúde com o Ministério da Defesa. E já está combinado. Nós vamos vacinar todos acima de 50 anos, na primeira pernada, acelerando, sem tirar dos estados. Questionado sobre a defesa que fez do tratamento precoce, afirmou que não estava se referindo ao uso de cloroquina. Falo para os médicos que estão me ouvindo. A palavra tratamento, para mim, em algum momento, era ir imediatamente ao médico para ser atendido. Compreendo hoje que tratamento, talvez nem todos compreendam, tratamento é um protocolo médico definido ali, o tratamento, a entrega do medicamento, o acompanhamento, isso é tratamento. Aqui no Senado já existem assinaturas suficientes para abrir uma CPI para investigar a atuação do ministro Eduardo Pazuello diante da pandemia. Quem decide pela abertura ou não de uma comissão parlamentar de inquérito é o presidente da Casa, senador Rodrigo Pacheco. Nós temos uma guerra contra a Covid. A guerra é contra a Covid. Ela é técnica de saúde, ela é técnica, ela não é política. Se abrir a segunda frente, política e técnica, vai apertar. Vamos agora com a opinião do Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, não pode fixar o prazo de validade de um parlamentar, mesmo que pareça uma droga capaz de colocar em risco a saúde política do ambiente em que está. Mas o Congresso se concedeu o direito de legislar sobre vacinas contra a Covid-19 e aprovou uma medida provisória que ameaça reduzir a Anvisa a mera executora de ordens baixadas por deputados e senadores. Um dos artigos, por exemplo, reduz a apenas 5 dias o prazo para a liberação do uso emergencial de imunizantes aprovados por agências de outros países. A vacinação dos brasileiros prossegue em ritmo satisfatório. Até agora, a atuação da Anvisa nesse campo tem sido ditada pela agilidade que não se confunde com a foiteza. 5 dias a mais ou a menos não vão influenciar o calendário da imunização, nem mudarão significativamente o número de mortos ou infectados pelo coronavírus. Tudo somado, deve ser contida imediatamente essa súbita e suspeita epidemia de ansiedade que contagiou boa parte do Congresso. Vamos ver como está, nesse momento, a vacinação em todo o país. Mais de 4.500.000 pessoas receberam a primeira dose da vacina contra o coronavírus no Brasil. São Paulo é o estado com o maior número de vacinas aplicadas, mais de 1.200.000, ou 2,65% da população. Em seguida, também no Sudeste, vem Minas Gerais com mais de 415.000 doses aplicadas, ou 1,67%. Os estados que menos vacinaram são o Acre, com 12.080 vacinas, seguido do Amapá, com quase 16.000, o que equivale a quase 2% da população. Pesquisadores da Fiocruz de Rondônia concluíram um mapeamento dos coronavírus que circulam no estado e descobriram que são 3 variantes, uma delas de circulação mundial e 2 já identificadas no Brasil. Além disso, há 41 linhagens, ou seja, novas divisões, mas que se originam dessas 3 variantes. Os presidentes dos Estados Unidos e da China conversaram pela primeira vez por telefone desde a posse de Joe Biden. O americano expressou preocupação sobre o que chamou de práticas econômicas injustas e coercitivas da China. O presidente chinês Xi Jinping defendeu a restauração do diálogo para evitar um desastre. Os líderes também falaram sobre desafios comuns, como a pandemia. A
Ainda nos Estados Unidos, terminou hoje a fase do processo de impeachment de Donald Trump, em que funcionários da Câmara dos Deputados, que atuam como promotores no caso, apresentam as acusações contra o ex-presidente. Amanhã será a vez da defesa. O líder do grupo que acusa Trump, Jamie Raskin, acredita que as evidências vão mostrar que o ex-presidente foi mais do que apenas um espectador inocente na invasão do Capitólio. O republicano é acusado de incitar a multidão a invadir o Congresso no dia 6 de janeiro, durante a confirmação da vitória do democrata Joe Biden. Amanhã acontece uma nova etapa do processo de impeachment. A equipe de defesa do ex-presidente Trump terá a oportunidade de argumentar diante do Senado por até 2 dias. Depois, começa a votação, prevista para o final de semana. Para Trump ser condenado, é preciso que 67 dos 100 senadores votem a favor do impeachment. Isso exigiria que 17 republicanos do mesmo partido do ex-presidente votassem contra ele. Se isso acontecer, Donald Trump pode ser impedido de concorrer novamente a cargos públicos. Mas isso não é automático. Seria necessário uma nova votação. Antes das 2 da tarde de hoje, o dia virou noite aqui na cidade de São Paulo e toda a capital paulista entrou em estado de atenção para alagamentos. E Brasília já atingiu a média de chuva esperada para o mês inteiro. Como é que vai ser a nossa sexta-feira? Vamos saber com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lid. Vem mais aguaceiro. Vem mais água sim, viu, Cris? Boa noite para você, para o Fara, para todo mundo aí do outro lado. Olha, vai chover em quase todo o país e a chance de transtornos no Sudeste é alta. Na região norte do Brasil, o transbordamento do rio Acre alagou vários bairros e dezenas de pessoas estão desalojadas. Ventos no sentido horário na costa paulista se juntam à umidade que vem da Amazônia e formam nuvens carregadas. Norte e leste paulistas, incluindo a região metropolitana de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, devem receber muita água. No sul, os temporais se concentram no centro-leste de Santa Catarina. Alerta para alagamentos na Grande Florianópolis, no litoral norte e também no Vale do Itajaí. O dia começa fechado e com pancadas de chuva na região norte, centro-oeste e em Minas Gerais. Tempo firme apenas nas áreas claras do mapa. À tarde, máxima de 31 graus em Manaus, Palmas e também Porto Alegre. Em Natal faz 30 e até 27 em Cuiabá. Nos próximos dias, a chuva pode causar deslizamentos e alagamentos na região metropolitana de São Paulo. Na capital paulista, amanhã, máxima de 26 graus. Cris. Obrigada, Lidy. Até amanhã. Nos Estados Unidos, um engavetamento com cerca de 100 carros deixou ao menos 6 mortos. As imagens mostram a gravidade do acidente. Carros empilhados e lataria retorcida. As equipes de resgate demoraram horas para retirar os sobreviventes das ferragens. O gelo na pista fez com que os motoristas perdessem o controle da direção. Uma onda de frio toma conta do país e 40 estados americanos estão em alerta. O piloto de Fórmula 1, Fernando Alonso, sofreu um acidente de bicicleta em uma estrada da Suíça. A queda foi durante um treinamento. O espanhol foi levado consciente a um hospital com suspeita de fratura. Não há mais detalhes sobre o estado de saúde dele. Alonso não corre oficialmente desde 2018 e anunciou seu retorno às pistas para 2021. Segundo a imprensa japonesa, o presidente do comitê organizador das Olimpíadas de Tóquio deve renunciar ao cargo nesta sexta-feira. O motivo é a repercussão de uma declaração machista dada dias atrás. Em uma reunião no comitê organizador das Olimpíadas na semana passada, Yoshiro Mori afirmou que a entidade tem poucas mulheres porque, nas palavras dele, elas falam demais e isso deixaria os encontros muito longos. A declaração gerou um abaixo-assinado contra Mori, além da renúncia de voluntários dos Jogos e até o repúdio de um patrocinador. Parece briga de gato e rato. De um lado, as táticas das organizações criminosas para levar cocaína à Europa. Do outro, cães farejadores, câmeras de monitoramento e aparelhos de raio-x para fiscalizar contêineres. Na última reportagem da série especial, nossa equipe mostra o combate ao tráfico de drogas no Porto de Salvador, terceiro do país em volume de apreensão na última década.
dia de Todos os Santos, berço de Salvador e de um Brasil recém-descoberto pelos portugueses. Aqui estão alguns dos cartões postais da capital baiana. Vista de cima, a geografia privilegiada abriga um dos mais importantes portos do país. Por aqui, saiu muito ouro e pau-brasil em tempos coloniais. Hoje, é porta de saída principalmente de trigo, celulose e frutas. Mas outro produto muito valioso no mercado europeu passa escondido. São mais de 2.000 metros de cais, com disponibilidade para 10 navios atracados simultaneamente. Aqui passam por ano 5 milhões de toneladas de cargas de produtos, em sua maioria agropecuários. Polícia Federal e Receita Federal monitoram. É difícil, mas só no ano passado conseguiram apreender mais de 6,5 toneladas de cocaína. A droga ela é inserida de maneira clandestina em uma carga lícita, sem o conhecimento do exportador. Nós temos situações de empresas que são criadas para realizar o tráfico, né, ou que são usadas sem o conhecimento do proprietário para envio de drogas. O elo mais fraco dessa estrutura, segundo a Receita, costuma ser o motorista do caminhão. Ele é aliciado pelas quadrilhas para facilitar a introdução da droga nas cargas que serão exportadas. Com os entorpecentes bem disfarçados no meio do carregamento, o condutor é a chave para entrar no porto sem despertar suspeita. Enquanto as cargas passam pelo scanner no terminal de containers, aqui dentro dessa sala, a Receita Federal monitora cada uma delas. É através dessas telas que os fiscais tentam descobrir se existe alguma coisa ilícita no meio das mercadorias. Foi assim que, em janeiro do ano passado, 1.200 quilos de cocaína foram encontrados numa carga de celulose. O destino era o porto de Le Havre, na França. Uma apreensão de sucesso após o cruzamento de informações da inteligência com análises de carregamentos suspeitos. A droga nessas quantidades entra no Brasil geralmente pelas fronteiras secas. Segue pela estrada até o Porto de Salvador, de onde é despachada para um dos principais mercados consumidores do mundo, a Europa. Hoje nós temos uma relação muito forte com a Europol, uma relação muito forte com agências americanas e com outros países e adidâncias, né? Vamos dizer assim, países da Ásia, Japão, enfim. Nós temos relação com o mundo inteiro. A Polícia Federal, ela ampliou muito essa questão da cooperação internacional. Então está muito forte, está muito estreita essa relação nossa do Brasil, que é um país de trânsito para a cocaína, e os países que são os principais destinos da cocaína que passa pelo Brasil. Boa parte das apreensões de cocaína feitas nos últimos anos aqui no Porto de Salvador estava no meio de cargas de frutas, como essa: limão, laranja, manga. Para os criminosos, não importa muito o tipo de mercadoria. O que eles buscam mesmo é a facilidade para esconder a droga e tentar driblar a fiscalização. Foi investigando esse tipo de informação que a Receita fez a segunda maior apreensão do ano passado, em abril. 1.130 quilos descobertos numa grande carga de manga, com destino ao porto de Roterdã, na Holanda. Mas foi no porto de Ilhéus que a maior quantidade de cocaína acabou interceptada em 2020, tentando sair do Brasil pela costa baiana. A Receita e a Polícia Federal apreenderam 2 toneladas da droga inseridas em uma carga de soja que seguiria para Bruxelas, na Bélgica. A cocaína estava avaliada em 360 milhões de reais. O Conselho Internacional de Controle de Narcóticos, órgão da ONU,
mostra o Brasil como o principal caminho da cocaína produzida na América do Sul para a Europa. Os grandes portos ainda são as maiores portas de saída, mas o trabalho de combate ao tráfico, com o uso de tecnologia e serviço de inteligência, tem feito as organizações criminosas migrarem para portos menores, como vimos nesta série de reportagens. Para o coordenador do Programa Nacional de Drogas, Armas e Facções Criminosas da Polícia Federal, esse cenário é possível pelo tamanho do nosso território e o volume de exportações. Nossos portos, né, facilitam muito a exportação da cocaína, assim como o nosso território facilita que outras organizações criminosas venham até ele para se instalar empresas e lavar dinheiro. Então há todo um conjunto de fatores que torna o Brasil muito atrativo para várias organizações criminosas, né? O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E à 00:30 tem mais Jornal da Record? Fique agora com a novela Gênesis. A gente se vê amanhã. Até lá. Uma ótima noite para você e até amanhã.